pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós vamos perceber, paz, irmã Vanailde, nós vamos perceber, você que pode, compartilha esta live. Irmãos, nós vamos perceber que Jesus, ele está entrando em Jericó. Jesus, ele está atravessando a cidade de Jericó. Porque Jesus, ele quer entrar em qualquer lugar que ele tiver acesso. Você entende isso? Jesus, ele quer entrar em todos os lugares que ele tiver acesso. Assim como nesse texto Jesus ele está entrando em Jericó, ele quer entrar na cidade de Tatuí, ele quer entrar aí na sua casa. Eu não sei o nome da rua que você mora, eu não sei o número da sua casa, mas Jesus sabe. Se você der liberdade, ele quer entrar aí dentro. É por isso que Deus, ele ministrou esta palavra ao meu coração, porque Jesus, ele quer entrar. Jesus, ele quer alcançar a sua vida, ele quer alcançar o teu coração. Jesus, ele quer alcançar o interior da sua família. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele entra em Jericó, verso 2 diz: eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Entenda isso, Jesus está entrando em Jericó. De repente a história ela aponta para Zaqueu, o homem rico. Não tem nada de mais ser rico, não tem nada de mais ter posses, não tem nada de mais. O problema é que Zaqueu, a vida dele era uma vida onde somente buscava as matérias terrenas. Ele buscava somente o que era da terra. O problema está aí, porque o problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Quando você tem dinheiro e você domina ele, está tudo certo, está tudo bem. Mas quando o dinheiro tem uma pessoa, aí que é o problema, aí que Mamon ele entra. E quando a Bíblia ela se refere a Zaqueu, era isso que acontecia. Era isso que acontecia. O dinheiro tinha Zaqueu. Zaqueu, ele viveu até esse exato momento somente se preocupando em ter coisas terrenas e materiais. E o problema de uma pessoa é exatamente isso: buscar somente coisas terrenas e materiais, coisas carnais, coisas que satisfazem a si própria. E Jesus, ele vem entrando através dessa live para alcançar a vida destas pessoas, para fazer estas pessoas entenderem que há algo muito além desse mundo temporário e físico. Há uma eternidade que nos espera, há algo eterno para você buscar nesses dias. O coração das pessoas estão quebrantados, por isso Deus ele me move a ministrar a palavra de Deus. E no versículo de número 3, depois que a Bíblia fala que Zaqueu ele era um homem rico, no versículo 3 a Bíblia diz: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Glória a Deus, queridos, porque Zaqueu chegou um dia da vida dele que ele entendeu
que ele precisava procurar Jesus. E eu deixo uma pergunta aqui no ar a você, a mim, a nós. Será que não está na hora? Será que esse não é o momento de nós procurar o que realmente importa? Será que não está na hora da gente procurar o que realmente vale a pena? Buscar o que realmente vale a pena? Construir o que realmente vale a pena? Conquistar o que realmente vale a pena? Ainda bem que Zaqueu, no verso 3 de Lucas 19, diz: procurava ver quem era Jesus. Zaqueu, ele procurou ver, conhecer, saber quem era Jesus. Queridos, eu impulsiono você nesta noite a querer conhecer Jesus, não somente o superficial de alguém que prega, de alguém que fala da história, de alguém que traz a letra ao seu entender. Não é isso. Quando eu digo a vocês que é momento de procurar conhecer Jesus, é um relacionamento muito íntimo, é um relacionamento que não é superficial, mas é profundo. E é exatamente isso que Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. Mas o texto diz que ele não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Sabe, queridos, há muitas pessoas que se acham indignas de se achegar a Jesus, por causa de muitas coisas, mas esse não é o caminho. O caminho não é você não ser digno, porque ninguém é digno. Todos nós somos indignos. Mas se por algum momento você recebe alguma acusação, você vê alguns dedos apontados, não levem em consideração isso. Mas como Zaqueu, que havia errado muito na sua vida, que antes de Lucas 19 só procurava os seus interesses próprios, pessoais, não estava nem aí para Jesus, mas chegou um dia que ele tomou uma decisão de querer conhecer, de querer saber quem era esse Jesus. E é esse Jesus que eu levo a você. Eu não quero levar a você uma denominação, eu não quero levar uma religião a você. Através dessa live eu quero levar você a conhecer a esse Jesus que Zaqueu um dia desejou em conhecer. Ele teve uma atitude, ele tomou uma posição: eu quero conhecer esse Jesus. Mas a Bíblia diz que por causa da sua estatura, ele tinha algumas barreiras que o impedia de ver, de conhecer, de saber quem era esse Jesus. E na nossa vida, às vezes, nós nos deparamos com muitas barreiras diante de nós, que estão querendo nos impedir de conhecer esse Jesus.
Mas hoje, queridos, eu quero dizer a vocês, vamos criar uma estratégia. Vamos criar uma estratégia. Zaqueu, ele não permitiu que a sua estatura e a multidão, ou seja, os obstáculos, as circunstâncias, Zaqueu, ele não permitiu que o que estava ao seu redor o impedisse daquilo que ele mais queria nesse momento. E ele vai criar uma estratégia. Ele vai buscar algo diferente. Ele vai traçar um caminho, porque ele teve uma visão de que tudo aquilo que ele tinha sobre a sua riqueza não se compara com o conhecer Jesus. Por isso Zaqueu, ele toma uma atitude e ele sobe em um sicômoro. E quando ele sobe no sicômoro, o texto diz que o propósito dele era conhecer Jesus, era ver Jesus. Sabe, queridos, o nosso coração tem que ansiar por Jesus todos os dias. A Bíblia diz que Ele é o pão da vida que desceu do céu. Quando a Bíblia diz isso, é que você tem que comer todos os dias desse pão, desse alimento. Eu estou aqui com uma xícara de café. Quão maravilhoso não é tomar um café com leite, comer um pão, quando você acorda pela manhã ou à tarde. É exatamente isso no mundo espiritual. O conhecer Jesus é você sentir fome, sentir o desejo, o seu coração queimar por Ele. E todos os dias da sua vida, não é somente subir em um sicômoro um dia só e ver Jesus passar, mas é ter dentro do seu coração em querer conhecer Jesus na intimidade. A Bíblia diz que quando Zaqueu ele sobe, a Bíblia não diz que ele vê Jesus. A Bíblia diz que quando, verso 4, então correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali. Entenda isso, Jesus, ele vai passar na vida de todos os homens e mulheres da terra. Mateus 24, verso 14, diz que o reino, que a pregação do reino alcançará todo mundo ou todas as nações. Então Jesus ele vai passar por todo mundo da face da terra. Mas a Bíblia diz que quando que Jesus havia de passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, então perceba que o texto diz que não foi Zaqueu que viu Jesus, mas é Jesus que viu Zaqueu. Por quê, pastor? Se Zaqueu subiu querendo ver, conhecer Jesus, o texto diz que Jesus chega debaixo dele e olha para cima. Porque quando Jesus ele sonda o coração de alguém
e ele vê no coração dessa pessoa o desejo de querer conhecer Jesus, Jesus se revela a ela. Jesus se apresenta a ela. Você pegou isso? Quando Jesus ele vê no nosso coração o desejo de conhecer Ele, não vai ser você que vai ver Ele, mas vai ser Ele que vai se revelar a você. Ele vai se revelar esses dias, esse momento é um momento muito propício para Jesus se revelar àqueles que realmente o desejam, aqueles que realmente querem conhecer Ele no individual, com um relacionamento totalmente íntimo e profundo. E quando Jesus ele olha para Zaqueu, Jesus diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje Jesus ele não vai se revelar a você amanhã. Quando você deseja, no momento que você deseja conhecer Ele, Ele já se revela. Quando, pastor? Hoje. Paz, irmã Vanailde ou Glória. Sim, vai ser maravilhoso. Você pegou isso, irmãos? Você que ainda não compartilhou, compartilhe esta live. Deus ele quer falar com muitas pessoas através desta palavra. Compartilhe esta live, depois eu vou estar lendo o comentário da Vanailde por completo. Você percebe que Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje, é hoje, querido. Você que está aí me assistindo, digita aí: é hoje, pastor. É hoje que eu quero mais de Jesus. É hoje que Jesus vai se revelar a mim. É hoje. Você percebe que quando Zaqueu desejou, Jesus ele aparece debaixo do zimbro, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce. Era Jesus dizendo: eu vi o teu coração, Zaqueu. É Jesus dizendo a pessoas aqui nessa live: eu tenho visto o seu coração, eu tenho visto a fome que você tem tido por mim. É exatamente isso. Jesus ele quer se revelar àqueles que realmente desejam conhecer os mistérios, os segredos, as revelações. Zaqueu, desce depressa. Quando Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, Jesus está dizendo assim: Zaqueu, você subiu para me ver, mas para estar comigo você tem que descer. Para me conhecer você tem que descer, Zaqueu. Não tem como, querido, pega isso aí. Não tem como conhecer Jesus lá em cima. Não tem como. Para você ver Jesus, você pode estar lá em cima, mas para você conhecer Jesus, você tem que descer depressa. Vamos descer depressa. Vamos rasgar o nosso coração, como Joel diz. Vamos se humilhar na presença de Deus. Vamos realmente desejar Ele, buscar Ele com intensidade. Porque hoje me convém estar na sua casa. A minha tradução diz: porque hoje preciso ficar na sua casa. É para os Zaqueus de hoje que Deus ele transmite essa palavra.
Sabe, queridos, em momento algum eu abri a minha Bíblia para me ler esse texto. Apenas Jesus me revelou essa palavra, a história de Zaqueu. E Jesus, ele veio me revelando os pontos, a palavra rema, a palavra profética, a palavra revelada, aquela palavra que entra e transmite vida no nosso espírito. E Jesus diz: Zaqueu, Jesus se revela a ele e diz: hoje convém eu entrar na sua casa. Eu quero ser profeta. Jesus, ele vai entrar em muitas casas hoje. Jesus, ele entra no coração de pessoas que não conhecia. Jesus entra agora. Jesus entra hoje no coração de muitas pessoas. Porque Jesus está dizendo: hoje convém que eu fique na sua casa. Você recebe Jesus aí na sua casa? Você tem Jesus aí na sua casa? A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Você tem alegria no seu espírito de ter Jesus aí na sua casa? Você precisa ter alegria na sua vida porque Jesus está com você. Você precisa ter alegria na sua vida porque Jesus habita aí com você. A Bíblia diz que Zaqueu, ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Sabe, queridos, quando as pessoas elas olham para a gente e elas notam que nós somos alegres, independente de qualquer circunstância, a Bíblia diz no versículo 7, depois que Zaqueu desce depressa e recebe Jesus com alegria, a Bíblia diz que todos os que viram murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Nesse exato momento, a multidão ficou confusa. Os mestres da lei ficaram confusos, porque tantas casas ali representadas, Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. Por quê, pastor? Porque Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu desejava conhecer Jesus. A multidão pode estar à volta de Jesus, somente querendo ver o que ele pode fazer, mas não querendo o conhecer. Muitos querem ver o poder de Jesus, mas poucos querem ter Jesus como Senhor das suas vidas. Você entende isso, meu querido? A multidão estava ali com Jesus, mas o coração revelava: Zaqueu queria ver, Zaqueu procurava ver, Zaqueu desejava. E depois que Jesus chama, desce depressa, porque convém que hoje, não é amanhã, querido, é hoje, eu vou estar com você dentro da sua casa. Era Jesus dizendo assim: eu vou mostrar para você, Zaqueu, que tudo aquilo que você já teve não se compara com o que você terá. Porque aqueles que conhecem Jesus, entendem, somente os espirituais vão entender o que eu vou dizer agora. Por mais que nós possamos ter muitas coisas,
nessa vida, nessa terra. Quando Jesus ele entra em nós, em nossa casa, e nós o conhecemos de verdade, nós estamos dispostos a abrir mão de tudo, mas jamais abriremos mão de comer o pão da vida todos os dias. E a Bíblia diz que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Olha a posição de Zaqueu. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. Muito a multidão falava de Zaqueu. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse a quem? Ao Senhor. Por mais que falem de você, por mais que apontam você, por mais que pensam alguma coisa de você, só se levante, presta bem atenção. Nós vamos aprender com essa palavra, só se levante para falar com o Senhor. Só se levante para falar com o Senhor. Todo mundo estava falando de Zaqueu. A Bíblia diz: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. Zaqueu, por sua vez, se levantou e falou ao Senhor. Queridos, a quem você tem falado? A quem você tem falado? O conselho do pastor: fale somente ao Senhor. Você percebe que Zaqueu se levantou e falou ao Senhor. E olha só o que Zaqueu ele vai falar, ele vai dizer assim: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Somente alguém que conhece Jesus tem esse coração. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Você que tem condições, ajude pessoas nesse tempo. Agora, mais ou menos, era 9h15 da noite. Passou aqui na minha casa uma célula da nossa igreja, com o carro cheio de marmita, levando aos moradores de rua e aos necessitados. Agora, estão fazendo isso todas as sextas-feiras. Hoje também eu recebi um convite para estar junto com um grupo de oração que nós tínhamos no passado e está voltando, nesses dias voltaram já a estar orando por pessoas, ajudando pessoas. E ele disse: vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Não tem como você conhecer Jesus e você continuar nas velhas práticas. Paz de Deus, irmão Leandro, não tem como. Perceba que Zaqueu,
antes do encontro com Jesus, antes de conhecer Jesus, ele roubava, ele se aproveitava. Depois que conheceu Jesus, Jesus entrou na sua casa e agora Jesus está entrando na sua vida, no seu coração. Ele tem um posicionamento totalmente diferente disso. Se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E vou dar aos pobres a metade dos meus bens. Versículo 9 vai dizer: então Jesus lhe disse: hoje, que dia? Hoje houve salvação nesta casa. Só houve salvação na casa de Zaqueu, porque houve arrependimento do seu coração. Só a salvação só alcançou Zaqueu, porque Jesus, ele viu realmente a mudança, porque Jesus viu a conversão verdadeira. Que Jesus enxergue o nosso coração, querido. Que o seu coração, você que me ouve, esteja convertido totalmente a Jesus, para que essa mesma salvação que invadiu a casa de Zaqueu invada a sua casa, para que essa mesma salvação que invadiu a família de Zaqueu invada a sua família. Mas o segredo, a chave dessa passagem está no coração de Zaqueu. Ele repartiu aos pobres, ele ia restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje, é hoje. Jesus, ele quer que o seu coração se converta hoje. Jesus, ele quer que o seu coração se arrependa hoje. É hoje, querido. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Nós somos falhos, pecadores, errantes. Nós devemos se arrepender, nos converter, guardar o nosso coração, porque a salvação é hoje, é hoje. Talvez amanhã você não tenha tempo, ou hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus, ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Eu não tenho ideia aonde essa live vai chegar, mas aonde esta live chegar, essa palavra ela vai levar vida e esperança. Não uma vida somente natural aqui no âmbito terreno, mas em uma dimensão muito além, em uma dimensão espiritual, porque a palavra ela entra entre a alma e o espírito, e a palavra ela é viva e eficaz. Tem vida nessa palavra. Essa palavra ela entra dentro dos lares, levando a salvação, levando a vida eterna. Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus, ele quer escrever o nosso nome no livro da vida. Entrega a sua vida a Jesus, entrega o seu caminho, confia nele e o mais ele fará. E depois que Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão,
Jesus ele diz dentro dessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É a você que eu estou ministrando nesta noite. Essa é uma palavra evangelística. Ela não é uma palavra de pastor, ela não é uma palavra de apóstolo, ela não é uma palavra de mestre, mas ela é uma palavra profética e é uma palavra evangelística. É uma palavra onde Jesus, Ele quer levar, Ele está entrando em lares com salvação. Ele ministrou ao meu coração que Ele alcançaria almas. Paz Vanessa, paz Ismael. Jesus, Ele falou ao meu coração que Ele alcançaria almas. Ele alcançaria pessoas que estão realmente precisando ouvir esta palavra, uma palavra que vai mudar a história da sua vida, uma palavra que vai mudar a sua família, uma palavra que vai te trazer paz, que vai te trazer alegria. Esta palavra é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. Como Zaqueu, receba na sua casa. Como Zaqueu confessa os seus pecados a Ele. Quando a multidão estava falando de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu se levantou e falou ao Senhor. Não fique dando explicação para pessoas, não fique se explicando para ninguém. É em Jesus que você tem que levar as suas palavras. É a Jesus que você tem que se derramar, é a Jesus que você tem que confessar, é a Jesus que você tem que buscar. E hoje Ele entra na sua casa. Hoje Ele te protege de todos esses vírus. Hoje Ele te protege desse espírito de morte que ronda a nossa vida e a nossa família. Jesus disse: eu vim para buscar e salvar os perdidos. Se você, por algum motivo, se perdeu, e quando eu falo se perdeu, não é somente saiu da igreja, porque às vezes nós nos perdemos mesmo indo à igreja. Às vezes nós nos perdemos no nosso propósito maior de vida. Mas se você se afastou de Jesus, Jesus, Ele não desiste de você. Jesus, Ele não desiste de você. Jesus, Ele te ama. O sangue de Jesus te comprou. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Jesus, Ele adquiriu a sua alma. Filho, volte a Cristo. Volte aos caminhos de Jesus. Volte a receber Jesus com alegria. Jesus, Ele te espera, filho. Jesus, Ele te aguarda. A casa do Pai está aberta. Por mais que os templos estão fechados, mas o céu está aberto. O céu está aberto.
eu quero orar com vocês.